Ao amanhecer, Sofia era apenas um cenário, uma sombra silenciosa em um uniforme engomado, esperada para servir vinho em vez de derramar sangue. Vendo apenas seu avental de renda e seus olhos baixos, os conhecidos presumiram que ela era frágil, sem perceber os calos em seu dedo indicador, escondidos sob luvas de algodão branco. Mas quando a emboscada rompeu a paz da cúpula nas ruínas do antigo vinhedo siciliano, e os homens mais temidos de Roma foram deixados sangrando na poeira, a empregada não gritou. Em vez disso, ela pegou um rifle de precisão de um guarda caído e provou que a distância entre servidão e soberania é muitas vezes apenas uma questão de sobrevivência. O calor que subia das pedras branqueadas pelo sol era sufocante, cintilando em ondas que obscureciam o horizonte. O ar cheirava a colônia cara, fumaça de charuto e o cheiro metálico forte da violência que se aproximava. Damasimo Duca estava no centro do antigo pátio, ladeado por homens internos de milhares de euros, cujos coldres protuberantes nos ombros traíam a mentira dessa negociação pacífica. Do outro lado, a família Vesper esperava com uma quietude predatória, seus dedos tamborilando contra os punhos envoltos em couro. E atrás de todos eles, quase invisível contra uma coluna de mármore em ruínas, Sofia Rossi segurava uma bandeja de prata com xícaras de café expresso com mãos que nunca tremiam. Não por medo, mas pelo esforço que era necessário para mantê-las imóveis. Diga nos comentários de onde você está assistindo e clique no botão de inscrição se você gosta de histórias como esta. As ruínas foram escolhidas por seu simbolismo. Um terreno neutro, onde impérios surgiram e caíram muito antes de Conostra gravar seu nome nos ossos da Sicília. Arcos em ruínas emolduravam o céu sem nuvens e alecrim selvagem crescia através das rachaduras no piso de mármore, onde senadores romanos outrora caminhavam. Agora, ele abrigava um tipo diferente de senado, onde votos eram contados em balas e leis eram escritas com sangue. Sofia movia-se pela reunião como um fantasma, a bandeja de prata equilibrada perfeitamente em suas mãos enluvadas. Ela havia aprendido há muito tempo que a invisibilidade era uma habilidade e a servidão seu disfarce mais eficaz. Os homens não haviam reabastecendo seus copos ou ajustando a pequena mesa de refrescos sob um arco de pedra precário. Eles viam móveis, papel de parede, o cenário inevitável de seu teatro de poder. Máximo estava de costas para uma seção da antiga colunata, seu terno sob medida imaculado, apesar da poeira que cobria tudo mais. Ele exalava o tipo de confiança que vem de nunca ter perdido. Seus gestos eram amplos e desdenhosos, enquanto negociava as linhas territoriais com os Vesperdom ao seu redor. Sua equipe de segurança mantinha suas posições com a disciplina rígida de homens que sabiam que a vida de seu chefe dependia de sua competência. 6 dos melhores assassinos de Roma, cada um carregando poder de fogo suficiente para iniciar uma pequena guerra. Do outro lado do pátio, a família Vesper espelhava a formação. Seu líder, um homem esquelético chamado Carmine, cujo sorriso nunca chegava aos olhos, concordava com os termos de Máximo com uma paciência que parecia ensaiada. Atrás dele, seus homens mudavam o peso de um pé para o outro, as mãos indo em direção aos bolsos dos paletós antes de se controlarem. Sofia percebeu. Ela sempre percebia. Ela serviu vinho para um dos capitães de Máximo, um capanga de pescoço grosso chamado Tony, que não reconheceu sua presença, mesmo quando ela se inclinou por cima do ombro dele. Desse ângulo, ela podia ver o inquilino da Vesper do outro lado, verificando o relógio pela terceira vez em 5 minutos. Seu maxilar estava tenso, os músculos contraídos. O mais jovem, com apenas 20 anos e cicatrizes de acne no pescoço, ficava lambendo os lábios e olhando para a cordilheira ocidental. Um amador percebe o tipo de energia nervosa que precede a violência. Sofia recuou para sua posição perto da mesa de refrescos, com o rosto uma máscara de atenção recatada. Nenhum dos homens olhou para ela. Máximo estava no meio de uma história sobre um container cheio de bolsas de grife falsificadas, sua voz ecoando pelas ruínas com a autoridade casual de alguém que nunca foi interrompido na vida. Seu público riu, e até Carmine Vasperi ofereceu um sorriso fraco, mas Sofia não estava ouvindo as palavras, pois estava lendo a sala da mesma forma que havia sido treinada para ler campos de batalha, procurando por quebras de padrão, inconsistências, o momento antes do caos se anunciar. O sol havia se baixado, projetando longas sombras sobre as pedras antigas. Uma brisa quente trazia o cheiro de sálvia mediterrânea e algo mais, algo químico e fora do lugar. Os olhos de Sofia passaram pelos homens reunidos em direção às colinas que cercavam as ruínas em 3 lados. Marrons e douradas e cravejadas de arbustos,
Elas forneciam uma elevação natural para qualquer um que entendesse a geometria da emboscada. Foi quando ela viu um brilho de luz refletida na crista norte, logo abaixo da copa das árvores. Um flash quase imperceptível, mas inconfundível para qualquer um que já tivesse olhado através de uma mira telescópica. Ela congelou, a garrafa de vinho de repente pesada em sua mão. Seu olhar varreu a encosta, catalogando posições. Outro flash, na crista leste. Depois, um terceiro mais próximo, talvez a 200 metros. Posições de fogo cruzado, campos de fogo sobrepostos. As ruínas eram uma zona de morte. Seu coração não acelerou. Esse instinto havia sido treinado para desaparecer anos atrás. Mas sua mente começou a calcular ângulos, posições de cobertura, rotas de fuga. A coluna de mármore à sua esquerda impediria os tiros de rifle. O arco desabado proporcionava ocultação, mas não proteção. A única saída do pátio era uma passagem estreita que levava diretamente à linha de fogo oriental. Ela olhou para Máximo, que agora apertava a mão de Carmine. O acordo aparentemente estava concluído. Sua equipe de segurança relaxou um pouco, os ombros caíram, os dedos se afastaram das armas. Eles não tinham visto o que ela viu. Estavam ocupados demais observando os homens à sua frente para notar os homens nas colinas. Sofia abriu a boca, depois a fechou. Uma empregada interrompendo uma reunião da máfia durante as negociações seria, na melhor das hipóteses, dispensada e, na pior, agredida. Sua palavra não significava nada ali. Ela era parte da mobília, e a mobília não falava. Então ela colocou a garrafa de vinho com precisão cuidadosa, posicionou-se ao lado da cobertura mais resistente do pátio e esperou que o mundo pegasse fogo. O primeiro tiro chegou sem preâmbulo. Um estrondo que rompeu o silêncio da tarde como um chicote contra uma pedra. O chefe de segurança de Máximo, um veterano chamado Costa, que havia sobrevivido a 3 guerras familiares, caiu no meio de uma frase com um buraco onde antes ficava sua garganta. Ele bateu no chão de mármore em uma nuvem de vermelho, sua expressão congelada em surpresa permanente. Então, por um momento cristalino, o mundo parou. Os homens olharam para o corpo de Costa como se esperassem uma explicação. Suas mentes incapazes de conciliar a violência com o contexto das negociações concluídas. Então, as encostas se abriram e as ruínas antigas se transformaram em um matadouro. Tiros irromperam de 3 direções simultaneamente, o ritmo staccato das armas automáticas se sobrepondo em um rugido contínuo. Os seguranças de Máximo se espalharam, buscando armas que nunca teriam tempo de sacar. Tony, o capanga de pescoço grosso, conseguiu tirar a pistola do coldre antes que as balas perfurassem seu peito, atravessando a lã italiana e o Kevlar com igual indiferença. Ele girou, disparou 2 vezes no ar vazio e então desabou contra uma coluna que estava de pé há 2000 anos, enquanto outro guarda deu 3 passos em direção a um abrigo antes que suas pernas desaparecessem sob ele em uma névoa vermelha. Ele rastejou por um momento, deixando uma mancha escura na pedra antiga, e então parou de se mover. Os homens de Vesper não estavam correndo. Eles já estavam em posição, armas aparecendo dos bolsos dos paletós e dos cintos com eficiência treinada. O próprio Carmine havia desaparecido atrás de uma seção da parede, seu corpo esquelético surpreendentemente ágil para um homem de 60 anos. Seu tenente gritava coordenadas em um rádio, dirigindo o fogo das colinas. Não era uma cúpula de paz. Nunca tinha sido uma cúpula de paz. Máximo ficou paralisado no centro da zona de morte. Seu terno caro estava salpicado com o sangue de Costa. Seu rosto era uma máscara de incompreensão. Balas ricocheteavam no mármore ao seu redor, lascando os rostos do imperador esculpidos em antigas friso. Um de seus guardas restantes agarrou seu braço, tentando arrastá-lo em direção ao arco desabado, mas a cabeça do homem se jogou para trás antes que eles dessem 2 passos. Ele caiu como um boneco com os fios cortados, e Máximo tropeçou no corpo. O amanhecer de Roma, o rei das 7 colinas, o homem que construíra um império com violência calculada e crueldade estratégica, começou a hiperventilar. Suas mãos tremiam, seus joelhos cederam. Ele olhou ao redor freneticamente por alguém para consertar isso, restaurar a ordem, dar sentido ao sem sentido. Mas seus homens estavam morrendo. 3 caídos, 4. O 5º estava revidando em direção ao cume oriental. Sua pistola era ridiculamente inadequada contra o alcance e o poder de fogo contra eles. Uma rajada de tiros automáticos acabou com sua resistência e ele desabou sobre a mesa de refrescos que Sofia havia cuidadosamente arrumado 20 minutos antes. Durante tudo isso, Sofia não se moveu.
Ela ficou ao lado da coluna de mármore que havia escolhido, enquanto as balas passavam zunindo, seu avental branco contrastando com as sombras, sua expressão inalterada, enquanto Máximo lutava para respirar e seu império desmoronava ao seu redor. A empregada observava o campo de batalha com o foco distante de alguém lendo um livro familiar. Seus olhos acompanhavam os flashes dos canos das armas, calculavam trajetórias, identificavam a arma operada pela equipe na crista norte por seu barulho mais profundo e cadência de tiro mais lenta. O sexto guarda, o último que restava, fez uma corrida desesperada para a estreita passagem de saída. Ele quase conseguiu. As balas o atingiram na porta, fazendo-o girar em uma pirueta grotesca antes de jogá-lo de cara no chão. O silêncio voltou, quebrado apenas pela respiração ofegante de Máximo e pelos cliques metálicos dos soldados Vesper recarregando suas armas. A fumaça flutuava pelas ruínas, misturando-se com a poeira levantada por centenas de tiros. O cheiro de cordite sobrepujava o de sálvia e alecrim. Máximo havia caído de joelhos atrás de uma seção baixa da parede que não impediria nem mesmo um espirro determinado, muito menos um tiro de rifle. Suas mãos pressionavam a pedra, os dedos espalhados, o peito arfando. Seus olhos estavam desfocados, sem enxergar nada, afogados no choque da traição e da morte iminente. Carmine Vesperier emergiu do abrigo, uma pistola segurada frouxamente ao lado do corpo. Seu sorriso esquelético era genuíno agora, marcado pela satisfação de um plano executado com perfeição. Ele acenou para seu tenente, que levou um rádio aos lábios. "Termine isso", disse Carmine. Os tiros recomeçaram, mas agora concentrados, caminhando em direção ao abrigo inadequado de Máximo com precisão metódica. Sofia colocou sua bandeja de prata com precisão cuidadosa. Ela tirou suas luvas de algodão branco, dobrando-as cuidadosamente ao lado das xícaras de café expresso. Então ela se moveu. Sofia atravessou a zona de morte em 4 passos, seu vestido preto esvoaçando, enquanto as balas ricocheteavam na pedra a centímetros de seu caminho. Ela atingiu Máximo como um jogador de futebol americano, seu ombro batendo em suas costelas com força suficiente para tirar o ar de seus pulmões. Eles caíram juntos atrás da enorme coluna de mármore perto da qual ela se posicionara, o único abrigo no pátio, espesso o suficiente para parar tiros de rifle de alto calibre. Máximo ofegou, suas costas pressionadas contra a pedra antiga que de repente estava quente com a luz do sol absorvida e os recentes impactos de balas. Seus olhos estavam selvagens, as pupilas dilatadas pelo choque. Ele olhou para Sofia como se ela tivesse se materializado do nada, incapaz de conciliar a empregada que lhe servia vinho com a mulher que acabara de salvar sua vida. "O quê? O que você é?" gaguejou ele. Depois recuou quando uma rajada de tiros atingiu o lado oposto de seu abrigo, fazendo com que lascas de mármore chovessem sobre eles. "Fique abaixado", disse Sofia. Sua voz era calma, fria, totalmente desprovida da deferência que ela carregava há 3 anos de serviço. Ela já estava se movendo, baixa e rápida, ignorando os protestos balbuciantes de Máximo. "Volte aqui! Esconda-se, sua garota estúpida! Você vai se machucar!" Mas ela já tinha ido embora, rastejando com os cotovelos em direção ao corpo de Costa. O chefe de segurança estava a 5 metros de distância, em uma poça de seu próprio sangue. Um braço estava estendido, como se estivesse tentando alcançar algo. Sofia chegou até ele em segundos, seu avental branco arrastando-se pelo vermelho, absorvendo-o como uma aquarela grotesca. Ela pressionou 2 dedos contra o pescoço de Costa, um gesto pré-puntural. Sem pulso. Ela sabia que não haveria. Ela tinha visto o local do tiro, mas velhos hábitos são difíceis de perder. Suas mãos se moveram para o paletó dele, verificando os bolsos com eficiência e não encontrando nada útil. Sua arma ainda estava no coldre, uma 9mm que seria inútil contra alvos a 200 metros de distância. Mas em seus braços mortos, ainda apertada contra o peito em um último abraço protetor, estava a espingarda, uma Remington 700 personalizada com calibre 308 e uma mira Schmidt e Bender, que custava mais do que a maioria dos carros. Costa a carregava para a reunião como uma peça de destaque, um símbolo do poder de fogo que apoiava as negociações de Máximo. Ele nunca a disparou com raiva, provavelmente nunca a ajustou ele mesmo. Era uma joia, não uma arma. Para Sofia, era a salvação. Ela a arrancou das mãos de Costa, com movimentos rápidos e precisos. Atrás dela, Máximo havia recuperado a voz, gritando para ela por cima dos tiros intermitentes.
Sofia, volte aqui. O que você está fazendo? Você não pode. Isso não é... Você não sabe como... Ela o ignorou. Suas mãos se moveram sobre o rifle com a precisão automática da memória muscular, verificando a câmara em uma contagem suave de 3. Ferrolho para trás, cartucho visível, ferrolho para frente. O carregador estava cheio. 5 cartuchos de munição de competição que Costa provavelmente havia carregado ele mesmo para justificar a despesa. A elevação da mira estava ajustada para 100 milímetros, completamente errada para os alvos na crista. Um cartucho passou zunindo por sua cabeça, perto o suficiente para que ela sentisse a onda de pressão. Os atiradores Vesper haviam percebido seu movimento. Ela tinha segundos antes que eles ajustassem sua mira. Então Sofia se jogou de bruços atrás de uma seção baixa de um muro desabado, o rifle indo para seu ombro com a mesma naturalidade com que respirava. Seu avental branco se espalhou atrás dela na poeira. Uma bandeira de rendição que significava o oposto. A renda ficou presa na pedra áspera, rasgando, mas ela não percebeu. Sua bochecha encontrou a coronha, seus olhos encontraram a mira telescópica e o mundo se estreitou para um círculo de distância ampliada. Através do vidro, ela podia vê-los. 3 atiradores na crista norte, posicionados atrás de arbustos e afloramentos de calcário. O da esquerda estava atirando com uma semiautomática, provavelmente um rifle da plataforma AR. No centro estava a arma coletiva que ela havia identificado anteriormente, uma metralhadora leve com um bipé. Do lado direito havia outro rifle. O atirador era visível através da vegetação. Sua respiração desacelerou. Sua frequência cardíaca diminuiu. O caos, os gritos e a morte desapareceram em segundo plano, enquanto seu corpo se lembrava do que sua mente havia passado 3 anos tentando esquecer. Atrás dela, Máximo havia parado de gritar. Ele olhou para sua empregada, para a maneira como ela se fundira na posição de tiro, para a quietude absoluta de seu corpo, exceto pelos ajustes microscópicos de seu dedo no gatilho. Sofia exalou metade de uma respiração e apertou. O rifle trovejou, o recuo voltando para o ombro dela com uma violência familiar. A 230 metros de distância, o atirador à esquerda parou de atirar. Antes de continuarmos, meu pai abusivo disse que eu não chegaria a 4.000 inscritos. Ele também disse que estou perdendo meu tempo enviando vídeos. Preciso que todos vocês provem que ele está errado. Cliquem no botão de inscrição agora mesmo. Vamos continuar. O primeiro alvo caiu sem cerimônia. D caiu para trás no mato com o colapso desossado de um boneco solto de seus fios. Sofia já estava trabalhando na culatra, o invólucro de latão sendo ejetado em um arco preguiçoso que refletiu a luz do sol antes de ricochetear na pedra. Ela não viu ele cair. Seus olhos nunca saíram da mira. O vento havia mudado. Ela podia senti-lo em seu pescoço exposto, vindo do oeste agora, talvez 3 milímetros por hora. Não era suficiente para fazer diferença a 100 metros, mas a essa distância, empurraria a bala 4 centímetros para a direita. Ela ajustou. Uma pequena correção do cano, lendo a paisagem da mesma forma que Máximo lia balanços patrimoniais. O calor refletido nas pedras criaria uma distorção vertical. O ângulo do sol significava que ela estava atirando ligeiramente para cima, na sombra, tornando a estimativa da distância traiçoeira. Mas Sofia havia aprendido a calcular balística antes mesmo de aprender a calcular contas de supermercado. Sua mente processava variáveis que a maioria das pessoas não sabia nomear, compensando a queda da bala e a pressão atmosférica com a eficiência inconsciente de alguém que já havia feito isso milhares de vezes antes. A equipe da metralhadora estava discutindo. Ela podia ver o artilheiro gesticulando para onde seu companheiro de equipe estava, apontando para o pátio distante, tentando localizar a ameaça. Ele ainda não entendia. Nenhum deles entendia. Eles tinham sido informados de que os alvos estariam indefesos, presos em uma zona de morte sem ter para onde fugir. Ninguém tinha mencionado fogo de retorno. Ninguém tinha planejado para a competência. Sofia ajustou para o novo desvio do vento, antecipou o alvo em meia largura do corpo para compensar seu movimento e atirou. A cabeça do artilheiro se inclinou para trás e a metralhadora silenciou. Seu parceiro mergulhou para se proteger, correndo para trás do afloramento de calcário em pânico, o que o deixou visível por 3 segundos inteiros. 3 segundos foram uma eternidade. O terceiro tiro de Sofia o atingiu no ombro enquanto ele rolava para trás da rocha, fazendo-o girar para o lado. Não foi um tiro mortal, mas o tirou da luta. Ela acionou a culatra novamente, o latão cantando contra o mármore, e mudou para a crista leste. Havia 2 atiradores ali,
ambos com rifles do tipo AR, ambos percebendo tarde demais que seu esconderijo havia sido comprometido. Eles estavam abandonando suas posições, tentando se reposicionar, movendo-se pela vegetação com o desespero convulsivo de homens que de repente descobriram que eram a presa e não os caçadores. O da esquerda deu 6 passos antes que o quarto tiro de Sofia o atingisse. O da direita tinha instintos melhores. Ele se jogou no chão imediatamente, tentando não oferecer nenhum alvo. Mas Sofia já havia marcado sua posição. E paciência era algo que ela havia aprendido a cultivar durante 3 anos servindo café e absorvendo insultos. Ela esperou 10 segundos, 20. Atrás dela, podia ouvir a respiração ofegante de Máximo. Podia sentir que ele a encarava com uma intensidade que beirava o despertar religioso. Os soldados Vesper no pátio haviam parado seu avanço, confusos com o silêncio repentino de suas posições de vigilância. Na crista, o atirador deitado mudou seu peso apenas uma fração, o suficiente para verificar se a ameaça havia passado. Sofia viu o movimento, uma perturbação no padrão da vegetação, uma sombra que não combinava com o terreno. Ela ajustou sua mira 2 segundos para a esquerda e disparou sua 5ª e última bala. A vegetação parou de se mover. Ela rolou para o lado, ejetando o pente vazio e alcançando o colete tático de costa. Ele carregava 2 carregadores sobressalentes, ambos carregados com a mesma munição de competição. Os dedos dela encontraram o primeiro, colocaram-no com um movimento experiente que não desperdiçou nenhum movimento, e ela estava de volta à posição antes que o latão terminasse de bater contra a pedra. A crista sul ainda tinha atiradores, mas eles estavam reconsiderando suas escolhas de vida. Sofia podia vê-los através da mira. 3 homens se aglomeravam atrás de um afloramento, tendo uma discussão acalorada conduzida inteiramente por gestos violentos. Um queria avançar, outro queria recuar. O terceiro estava ao rádio, provavelmente perguntando a Carmine o que diabos estava acontecendo. Sofia respondeu à pergunta com um tiro que ricocheteou na rocha a 6 metros da cabeça do operador de rádio. A discussão terminou. Eles recuaram, descendo a encosta oposta com a pressa indigna de homens que perceberam que as chances haviam mudado. No pátio, Carmine Vesper saiu do esconderijo, seu rosto esquelético contorcido por uma emoção entre raiva e descrença. Ele gritava com seu tenente, com seus soldados restantes, com as colinas que de repente ficaram silenciosas. Sua grande emboscada se tornou um massacre, mas não o que ele havia planejado. Marimo não se moveu. Ele estava sentado com as costas contra a coluna, seu traje talzanduro destruído, a mão ainda tremendo, os olhos fixos em Sofia. Ela podia sentir seu olhar mesmo sem olhar para ele. Podia sentir o recálculo fundamental acontecendo por trás daqueles olhos. Seu chefe de segurança nunca tinha dado um tiro a mais de 100 metros. Costa era competente, profissional, respeitado. A empregada, deitada na poeira, com o avental encharcado de sangue, tinha acabado de limpar toda uma linha de cumeadas em menos de 2 minutos. Fique abaixado, Dom Duca. As palavras saíram nítidas e secas, carregando o tipo de autoridade que Máximo não ouvia dirigida a ele desde que seu pai morrera. Ele abriu a boca para protestar, para lembrar a essa mulher de seu lugar, para reafirmar a ordem natural das coisas. Mas Sofia já o havia dispensado, sua atenção focada no problema tático que se desenrolava ao redor deles. Ela havia limpado as colinas, mas o pátio em si ainda era um terreno disputado. Os homens de Carmine haviam se escondido entre as ruínas. Pelo menos 8 deles ainda estavam aptos para o combate e estavam começando a se coordenar. O tenente com o rádio estava dirigindo os movimentos, usando sinais manuais para posicionar seus soldados para um ataque final. Eles tinham números e tinham a surpresa a seu favor. O que eles não tinham mais era cobertura, e isso os deixava nervosos. Homens nervosos cometem erros, mas também tomam decisões desesperadas. Sofia examinou o campo de batalha através de sua mira, lendo o quadro tático da mesma forma que antes lia os cardápios de jantar para os convidados de Máximo. Os soldados de Vesper estavam se consolidando perto da saída oeste, preparando-se para atacar ou recuar. Qualquer uma das opções os colocaria em sua linha de fogo, e eles sabiam disso, o que significava que estavam esperando por algo. Ela descobriu o que era na aproximação sul. O som chegou primeiro, um barulho mecânico distinto do som de tiros de rifle, mais profundo e sustentado. Então ela viu o movimento, um veículo subindo a trilha de terra que levava às ruínas. Uma velha caminhonete, enferrujada e anônima, com algo montado na caçamba que fez seu estômago revirar. Uma metralhadora PKM,
alimentada por cinta, provavelmente carregada com 200 cartuchos de 7,62. O tipo de arma que transformava a cobertura em camuflagem e camuflagem em memória. Ela era tripulada por 2 homens. O artilheiro já estava apontando o cano para o pátio, enquanto o assistente alimentava o cinto. O rifle de Sofia era de precisão, de tiro único, perfeito para as cristas contra uma metralhadora montada em uma caminhonete com tanto poder de fogo sustentado. Era um bisturi enfrentando uma motosserra. Mera, ela sussurrou. A primeira maldição italiana que ela se permitiu em 3 anos. Atrás dela, Massimo havia recuperado a compostura suficiente para seguir seu olhar. Quando viu o caminhão, o sangue sumiu de seu rosto. Precisamos correr agora, enquanto eles estão abaixados. A voz de Sofia trazia o tipo de determinação normalmente reservada para os últimos direitos. Eles têm campos de fogo sobrepostos em todas as saídas. Se você correr, você morre. Matemática simples. E depois? Mas ela já estava se movendo baixa e rapidamente, correndo de volta para a mesa de refrescos onde o guarda-morto havia caído. A mesa estava virada. Garrafas caras estavam espalhadas pelo mármore. A maioria estava quebrada, mas uma havia sobrevivido. Uma garrafa de Macallan 25. O uísque que Massimo servia aos dignitários visitantes porque custava 800 dólares e tinha gosto de contrabando líquido. Sofia pegou-a junto com um guardanapo de seda que, de alguma forma, permaneceu intacto apesar da carnificina. O caminhão estava se aproximando, talvez a 60 metros agora, o cano da metralhadora rastreando as ruínas, como um predador selecionando sua presa. Ela tinha segundos. Suas mãos se moviam com eficiência treinada. Guardanapo rasgado em tiras. Garrafa destampada. O uísque espirrando em seus dedos. Tira de seda enfiada no gargalo da garrafa, absorvendo o álcool. A física era simples. Recipiente de vidro, líquido inflamável, pavio de pano, fonte de calor. O coquetel Molotov antecedeu a máfia em décadas. Uma arma de revolução e desespero. Sofia fez o primeiro aos 14 anos. Este provavelmente era o número 50. O problema era a ignição. Ela não tinha isqueiro nem fósforos. O corpo de Costa estava longe demais para procurar novamente, e o caminhão estava a 40 metros de distância, com o artilheiro já apontando o cano em direção à posição deles. Ela podia ver o sorriso dele, a expectativa de um poder de fogo avassalador prestes a resolver todos os seus problemas. Então ela viu o braseiro virado perto do arco, mas aquele que estava fornecendo calor ambiente para a reunião. Cole ainda brilhava em laranja sob as cinzas. Sofia não hesitou. Ela correu 10 metros em terreno aberto enquanto a metralhadora rastreava seus movimentos. Massimo gritava algo incoerente atrás dela e os homens de Carmine saíam de seus esconderijos para dar tiros oportunistas. As balas ricocheteavam nas pedras. Uma delas puxou seu vestido perto o suficiente para sentir o calor. Ela alcançou o braseiro, enfiou o pavio das garrafas de uísque nas brasas e viu a seda pegar fogo com um satisfatório sopro de chamas azuis. O caminhão estava a 30 metros de distância quando ela se levantou, armou o braço para trás e arremessou 800 ml de uísque vintage com toda a força que possuía. A garrafa traçou um arco perfeito sob o sol da tarde, deixando um rastro de fogo como um cometa. Ela se estilhaçou contra o capô do caminhão em uma explosão de chamas alaranjadas que se espalharam pelo para-brisa e pela caçamba. O assistente gritou, batendo em sua camisa em chamas. O artilheiro tentou atravessar as chamas com a arma, mas o calor o fez recuar e o caminhão desviou bruscamente para a direita. Ele bateu em uma seção da parede desabada a 24 km e parou completamente. O cano da metralhadora apontava inutilmente para o céu. Sofia já estava correndo de volta para se proteger. Um avental rasgado esvoaçava atrás dela, seu rosto com uma expressão de concentração absoluta. Ela mergulhou atrás da coluna, enquanto o fogo de retorno a perseguia, rolando para absorver o impacto e levantando-se com o rifle de Costa já no ombro. Massimo olhou para ela, sua boca se movendo silenciosamente. Finalmente ele conseguiu. Você só precisa me fazer um café expresso mais tarde, disse Sofia, e atirou no caminhão em chamas. Ainda não terminamos. O caminhão em chamas proporcionou exatamente 90 segundos de distração antes que os soldados de Vesper se lembrassem de que superavam o adversário em 8-1. Sofia usou 87 desses segundos para desaparecer nas ruínas, deixando Massimo pressionado contra a coluna de mármore, com a boca ainda aberta e sem ideia de para onde sua empregada tinha ido. Ela se movia pela arquitetura antiga como fumaça, seu vestido preto absorvendo as sombras projetadas pelas paredes em ruínas
e arcadas caídas. O avental branco, que antes era seu símbolo de servidão, agora estava marrom com sujeira e vermelho com o sangue de outras pessoas, paradoxalmente tornando-a menos visível contra a pedra descolorida pelo sol. Ela arrancou a renda que havia ficado presa nos escombros, transformando a roupa de decoração em camuflagem, e deixou o rifle para trás. Em espaços confinados, onde os tiros seriam medidos em metros em vez de centenas, a Remington era um risco. Em vez disso, ela pegou a arma de Tony de seu cadáver ao passar por ele, uma Beretta 92, com 15 balas no carregador e uma na câmara. Não era sua primeira escolha, mas mendigos e catadores de campo de batalha não podiam se dar ao luxo de ter preferências. As ruínas formavam um labirinto de meias paredes e colunas derrubadas. A destruição acumulada de séculos criava um quebra-cabeça tridimensional que favorecia o defensor, ou, neste caso, o caçador. Sofia passou os primeiros 5 minutos da emboscada fazendo mais do que apenas sobreviver. Ela mapeou o terreno, catalogando pontos de estrangulamento e linhas de visão com a mesma atenção aos detalhes que antes usava para memorizar as preferências de jantar de Massimo. Ela sabia onde os soldados Vesper se posicionariam. Ela conhecia seus campos de fogo e seus pontos cegos. Ela sabia quais seções da parede impediriam as balas e quais eram apenas fachadas romanas antigas sobre um espaço vazio. O ninho de metralhadoras do caminhão havia sido abandonado após o incêndio, mas 2 dos homens de Carmine o reivindicaram como posição de retaguarda. Eles arrastaram a PKM para longe das chamas e a instalaram atrás de uma seção da parede que proporcionava excelente cobertura da aproximação leste do pátio. Posicionamento inteligente, profissional. Eles se esqueceram de vigiar suas costas. Sofia se aproximou pelo sul, usando um aqueduto em ruínas como cobertura. Seus passos eram silenciosos sobre a pedra que absorvia o ruído há 2 milênios. Ela podia ouvi-los conversando, suas vozes ecoando na quietude da tarde entre rajadas de tiros. O assistente do alimentador reclamava das mãos queimadas, com voz aguda e nervosa. O artilheiro mandava ele calar a boca, se concentrar e ficar atento a qualquer movimento na coluna onde haviam visto os alvos pela última vez. Nenhum dos dois estava observando a abertura sombreada na parede, 6 metros atrás de sua posição. Sofia emergiu das ruínas da mesma forma que costumava emergir da cozinha, silenciosamente, com eficiência, já sabendo exatamente o que precisava ser feito e em que ordem. O assistente do alimentador a viu primeiro, suas mãos queimadas procurando a pistola em seu cinto. Ela atirou 2 vezes em seu peito antes que a arma saísse do coldre. O som da bereta foi seco e profissional no espaço fechado. O artilheiro girou mais rápido que seu parceiro, sua própria arma já levantada. Ele era bom, ex-militar pela velocidade com que sacou a arma, e provavelmente das forças especiais do exército antes de Carmine o recrutar. Em circunstâncias diferentes, ele poderia ter sido rápido o suficiente, mas Sofia fazia isso desde antes de ele terminar o treinamento básico. Ela desviou do primeiro tiro dele, diminuiu a distância antes que ele pudesse atirar novamente e acertou 3 tiros no centro do corpo, em um agrupamento preciso que qualquer instrutor teria elogiado. Ele caiu sobre a metralhadora, seu sangue se misturando com o de seu parceiro na pedra antiga. Sofia não parou para confirmar as mortes. Homens mortos não precisavam de confirmação. Eles só precisavam ser pisados. Ela se moveu pelo ninho com a eficiência implacável de alguém limpando um quarto, verificando a arma, retirando o cinto de munição da bandeja de alimentação, tornando a PKM inutilizável. Todo o processo levou 8 segundos. Então ela se moveu novamente, passando de sombra em sombra, sua respiração estável e sua frequência cardíaca quase inalterada. Essa era a matemática que ela entendia melhor do que qualquer livro contábil que Massimo mantinha. Ângulos e tempo. A violência reduzida à sua geometria essencial. Mais 2 soldados de Carmine mantinham uma posição perto da saída oeste, usando um sarcófago de pedra virado como cobertura. Eles observavam o pátio, esperando que Massimo tentasse fugir. Eles nunca viram Sofia se aproximar pelo flanco. Nunca ouviram seus passos. Nunca souberam que estavam em perigo, até que ela já estava atirando. 4 tiros, 2 alvos, ambos caíram. Ela pegou um novo carregador de um dos corpos, recarregou taticamente sem parar e continuou seu circuito pelas ruínas. O avental branco esvoaçava atrás dela como uma bandeira, não mais um símbolo de submissão, mas uma lista de dívidas cobradas. Em algum lugar do pátio, Carmine gritava ordens que ninguém podia seguir, porque os homens a quem ele as dava já estavam mortos. Em algum lugar atrás de uma coluna de mármore,
Mazima estava começando a entender que a mulher que lhe servia café há 3 anos estava reorganizando os móveis. Ela estava apenas movendo peças diferentes agora. Carmine Vesperi construiu sua reputação com base em 2 princípios: força avassaladora e paciência estratégica. Quando o primeiro falhou, ele recorreu ao segundo, o que significava enviar o especialista que ele vinha guardando exatamente para esse tipo de complicação. O açougueiro de pomo não tinha mais um nome real, apenas um título conquistado ao longo de 15 anos de trabalho sujo em 3 continentes. Ele era um pesadelo de ombros largos em uma jaqueta de lona. Sua mão estava marcada por uma década de assassinatos em combate corpo a corpo, e seu rosto era memorável apenas por sua completa mediocridade. Ele estava esperando no comboio de caminhões como garantia, a solução cara para problemas caros. Carmine apontou para a coluna de mármore onde Massimo estava encolhido. O açougueiro acenou com a cabeça uma vez e começou a se aproximar, movendo-se pelas ruínas com a metodologia paciente de alguém que nunca falhou em fechar um contrato. Sofia o viu chegando de sua posição perto da parede oeste. Ela acabara de eliminar o último dos soldados de Carmine do perímetro e estava recarregando a bereta quando um movimento chamou sua atenção. Um homem avançava na direção de Massimo com o tipo de calma determinada que diferencia profissionais de entusiastas. Ela levantou a pistola e apertou o gatilho. O pino de disparo clicou em uma câmara vazia. Ela havia contado mal, pois o pente que havia recolhido estava parcialmente vazio e ela havia gasto todas as balas restantes, limpando o ninho. A bereta estava vazia e o açougueiro estava a 20 metros de Massimo, com nada entre eles além de escombros e luz fraca. Sofia largou a pistola inútil e correu. Ela diminuiu a distância em segundos, seus passos finalmente fazendo barulho quando ela abandonou a discrição pela velocidade. O açougueiro a ouviu chegando e se virou, sua mão indo para a faca em seu cinto, com o reflexo inconsciente de alguém que matou mais pessoas com aço do que a maioria dos homens conheceu em toda a vida. Sofia o atingiu em plena corrida, empurrando o ombro contra o abdômen dele, tentando usar o impulso para compensar a vantagem de 36 quilos de peso dele. Eles caíram juntos em um emaranhado de membros e rolaram sobre pedras que artesãos romanos haviam encaixado sem argamassa há 2000 anos. O açougueiro se recuperou primeiro. Ele era mais velho, mais pesado, mais forte e lutava pela vida desde antes de Sofia aprender a ler. Seu joelho subiu, atingindo as costelas dela com força suficiente para quebrar os ossos. Ela ofegou, o ar explodindo de seus pulmões, e as mãos dele encontraram sua garganta. A pressão foi imediata e absoluta, seus polegares pressionando a traqueia com a precisão de alguém que sabia exatamente quanta força era necessária e por quanto tempo. A visão de Sofia começou a ficar embaçada, com vermelho invadindo as bordas. Ela agarrou seus pulsos, mas ele já havia sido estrangulado antes. Conhecia todas as técnicas de defesa e ajustou seu aperto para compensar. 10 segundos. Esse era o tempo que ela tinha antes de perder a consciência. 20 antes de danos cerebrais irreversíveis. 30 antes da morte. Suas mãos se moveram para a cintura, os dedos encontrando os laços do avental que de alguma forma haviam sobrevivido à batalha. O algodão branco ainda estava amarrado em um laço que ela havia feito naquela manhã, em uma vida diferente, quando sua maior preocupação era se o amanhecer preferia seu café expresso com 1 ou 2 colheres de açúcar. Ela desamarrou-o com os dedos fracos, puxou uma ponta e enrolou-a em volta do pescoço do açougueiro em um único movimento desesperado. O aperto dele afrouxou um pouco, não por escolha, mas por uma resposta autônoma, à medida que seu cérebro registrava a nova ameaça. Sofia inspirou metade de uma respiração e puxou. Os cordões do avental eram de qualidade industrial, projetados para resistir a anos de trabalho em cozinhas comerciais, tratados com amido que os tornava rígidos como arame. Ela os cruzou atrás do pescoço dele e puxou com toda a força que lhe restava, usando o próprio peso do corpo dele como alavanca. O açougueiro soltou sua garganta para agarrar a ligadura, seus dedos lutando para segurar o algodão que agora esmagava sua artéria corrompida. Ele era mais forte, mas ela tinha a posição, o desespero e 3 anos de violência reprimida, exigindo liberação. Eles rolaram novamente, presos em um abraço que parecia quase íntimo à distância. O cotovelo dele acertou sua têmpora, fazendo estrelas cruzarem sua visão. O punho dele martelou seu rim 1, 2 vezes. Golpes profissionais destinados a incapacitá-la. Mas Sofia havia aprendido a lutar em lugares onde parar significava morrer. E ela passou 3 anos lembrando cada desprezo,
cada gesto desdenhoso, cada vez que foi tratada como um objeto. Ela puxou com mais força. Os movimentos do açougueiro ficaram frenéticos, depois descoordenados, depois fracos. Seu rosto ficou roxo, depois cinza, e as mãos cheias de cicatrizes que haviam matado em 3 continentes se agarraram inutilmente às tiras do avental, sem encontrar apoio, salvação ou misericórdia. Sofia segurou até que suas lutas parassem. Então ela segurou por mais 30 segundos, porque amadores soltam muito cedo e profissionais permanecem mortos. Quando ela finalmente soltou a pressão, o açougueiro de palmo caiu de bruços sobre a pedra que havia visto imperadores e escravos, e agora mais um corpo. Ela ficou em pé sobre ele, balançando, com as costelas doendo e a garganta rugindo, os cordões do avental branco ainda apertados em suas mãos trêmulas. Máximo olhou para ela de sua posição atrás da coluna, não mais encolhido, mas ainda não pronto para se levantar. Entre eles jazia o cadáver do homem que nunca havia falhado em um contrato até conhecer a empregada. O silêncio que se seguiu à morte do açougueiro era diferente do silêncio que precedera a emboscada. Aquele primeiro silêncio estava prenhe de violência, pesado de expectativa. Este era vazio, oco, o tipo de quietude que se instala nos campos de batalha depois que o último tiro é disparado. E todos estão ocupados contando os custos. Carmine Vesper estava atrás de sua seção da parede. Seu corpo esquelético estava rígido com o tipo de raiva que vem de ver um plano perfeito desmoronar. Ele trouxe 15 homens para matar um. Agora, 8 desses homens eram cadáveres espalhados por ruínas antigas, mortos por uma mulher em uniforme de empregada doméstica que acabara de estrangular seu melhor capanga com os laços do avental. A matemática havia mudado, e Carmine não havia sobrevivido 40 anos na Cosa Nostra, ignorando a matemática. Ele sinalizou para seus soldados restantes com um gesto brusco que significava recuar, reagrupar, reavaliar. Os 3 homens, ainda aptos para o combate, não precisaram que lhes dissessem 2 vezes. Eles observaram a empregada se mover pelas ruínas como algo saído dos avisos de suas avós, e nenhum deles recebia o suficiente para morrer por uma Dawn que claramente havia calculado mal. Eles recuaram em direção aos veículos, movendo-se com a eficiência treinada de homens que sabiam a diferença entre recuar e fugir. Carmine foi o último, parando na beira das ruínas para olhar através do pátio para Máximo, ainda pressionado contra sua coluna de mármore. Sua expressão prometia que isso não havia acabado, que as dívidas haviam sido contabilizadas e seriam cobradas. Então ele se foi, e as ruínas pertenceram aos mortos e aos sobreviventes. Embora a linha entre as 2 categorias parecesse desconfortavelmente tênue, Sofia estava em pé sobre o corpo do açougueiro, com o peito arfando, a garganta marcada por impressões escuras de dedos que se transformariam em hematomas ao anoitecer. Havia sangue acima de sua sobrancelha, mas ela não se lembrava de ter sido ferida. Seu vestido preto estava rasgado no ombro, esfarrapado na bainha e manchado com substâncias que nunca sairiam, por mais alvejante que ela usasse. O avental branco estava quase irreconhecível, transformado de algodão engomado em uma bandeira marrom e vermelha de desgaste. Ela levantou as mãos trêmulas e ajustou o chapéu. O pequeno chapéu branco, de alguma forma, permaneceu preso durante toda a batalha, embora agora estivesse torto, desviado durante sua luta com o açougueiro. Ela o endireitou com a mesma atenção cuidadosa que usava todas as manhãs há 3 anos, os dedos alisando automaticamente o tecido, mesmo com o sangue escorrendo de seus nós dos dedos. O gesto era absurdo, ridículo. Uma mulher em pé em uma casa de charal, cercada pelos cadáveres que ela havia criado, ajustando seu uniforme como se estivesse se preparando para servir o chá da tarde. Mas o movimento familiar ajudava, dava às suas mãos algo para fazer, enquanto sua mente processava o que acabara de acontecer, o que ela acabara de revelar, o que ela nunca poderia retirar. À distância, o som dos motores ficava mais alto. Vários veículos se movendo rapidamente, o barulho característico dos SUVs blindados que a organização de Máximo preferia. Seus reforços finalmente chegando de Roma, 20 minutos tarde demais para fazer diferença. Eles haviam sido atrasados por um conveniente acidente de trânsito na rodovia. Um problema mecânico que havia surgido exatamente na hora errada. O planejamento de Carmine havia sido minucioso. Ele apenas não havia levado em conta uma variável que não havia aparecido em nenhum de seus relatórios de inteligência. Os SUVs rugiram nas ruínas em uma nuvem de poeira, desencorajando os soldados que se espalharam com armas em punho, procurando por ameaças que estavam mortas ou haviam partido.
Eles se moveram pelo pátio com cautela profissional, limpando cantos e verificando corpos. Sua disciplina tática era impressionante e completamente desnecessária. O oficial superior, um capitão chamado Nero, que servia a Máximo há 15 anos, encontrou sua amanhecer ainda pressionada contra a coluna de mármore. Máximo acenou para ele se afastar, sem tirar os olhos de Sofia. Nero seguiu o olhar de seu Down e parou no meio da frase, com a boca aberta. A empregada estava no centro da zona de morte, com uma postura perfeita, apesar dos ferimentos, as mãos cruzadas na frente do avental, na mesma posição em que as mantinha milhares de vezes enquanto esperava instruções. Ao seu redor, havia evidências de uma carnificina sistemática, corpos em locais precisos, tiros mortais que revelavam treinamento e prática, um problema tático resolvido com a mesma eficiência que ela costumava usar para organizar jantares. Os homens de Nero se espalharam, protegendo o perímetro, fotografando as evidências, começando a sombria matemática da contagem de corpos e trajetória das balas. Eles deram uma ampla volta em Sofia, movendo-se ao redor dela como a água flui ao redor de uma pedra. Nenhum deles estava disposto a se aproximar da mulher com o uniforme manchado de sangue. Ela não se movia, não falava, apenas ficava ali ajustando o chapéu e esperando, porque após 3 anos de serviço, esperar era o que as empregadas faziam. Exceto que todos nas ruínas sabiam que ela não era mais uma empregada. Possivelmente nunca tinha sido uma. Máximo finalmente encontrou forças para se levantar. Suas pernas tremiam, seu terno caro estava destruído, além da capacidade de qualquer tor de consertá-lo. Ele caminhou em direção a Sofia com passos instáveis. Nero se moveu para interceptá-lo, mas depois pensou melhor. O amanhecer de Roma parou a 1 metro de sua empregada, olhando para ela com uma expressão entre terror e reverência religiosa. "Quem é você?" ele sussurrou. Sofia encontrou seus olhos, com um olhar impassível e profissional, e ajeitou seu chapéu pela última vez. "Alguém que precisa discutir seus termos de emprego." Dom De Luca, a mansão parecia diferente quando eles voltaram. Os mesmos pisos de mármore, as mesmas pinturas renascentistas que valiam mais do que pequenos países, ou o mesmo excesso de baraque que anunciava riqueza em cada superfície dourada e lustre de cristal. Mas o peso no ar havia mudado, transformando-se da confortável hierarquia de mestre e servo em algo indefinido e perigoso. Máximo sentou-se em seu escritório, segurando um copo de uísque que era constantemente reabastecido por mãos trêmulas. Seus outros capitães foram dispensados, mandados embora com instruções vagas para proteger o perímetro e não dizer nada a ninguém. Nero permaneceu perto da porta, incerto sobre seu papel no que quer que estivesse prestes a acontecer. O amanhecer não falou durante a viagem de volta das ruínas. Mal reconheceu as perguntas preocupadas de seus homens. Simplesmente olhou pela janela para a paisagem rural, que passava com a expressão de alguém cuja realidade havia sido fundamentalmente reescrita. Sofia viajou no segundo veículo, encravada entre 2 soldados que não conseguiam decidir se deveriam protegê-la ou pedir seu autógrafo. Ela passou a viagem em silêncio, com as mãos cruzadas no colo, seu uniforme rasgado, uma prova da violência que nenhum deles conseguia processar. A mulher que lhes servira o café da manhã naquela manhã matara mais homens em 20 minutos do que a maioria deles em toda a sua carreira. Agora ela estava no hall de entrada da mansão, ainda vestindo o vestido arruinado e o avental manchado de sangue, esperando. Os velhos hábitos eram difíceis de quebrar, mesmo depois de tudo, especialmente depois de tudo. Máximo saiu de seu escritório depois de 1 hora, o uísque aparentemente tendo restaurado um pouco de sua compostura, se não sua confiança. Ele caminhou em direção a Sofia com os passos cuidadosos de alguém se aproximando de um animal perigoso. Sua arrogância habitual foi substituída por algo que parecia desconfortavelmente cauteloso. "O quarto de hóspedes fica no 3º andar", disse ele, sua voz não muito firme. Você deve se limpar. Descanse. Vamos conversar." Ele gesticulou vagamente, incapaz de encontrar palavras para o que precisava ser discutido. "Amanhã conversaremos amanhã." Sofia não se moveu. E depois de descansar, Máximo continuou, encontrando seu equilíbrio em território familiar, o espaço confortável de dar ordens. "O escritório precisa de atenção. Alguns dos livros foram mexidos quando saímos. A prataria da sala de jantar deve ser polida para..." A palavra pairou no ar como um tiro. Máximo parou no meio da frase, seu rosto passando por confusão, raiva e algo que poderia ser medo. "O que você disse?" Eu disse, "Não, Máximo."
Seu nome sem o título, seco e definitivo. Mas não vou limpar seu escritório. Não vou polir sua prataria. Cansei de receber ordens. O silêncio se prolongou. A mão de Nero se moveu em direção à sua arma, mas parou quando Massimo levantou a mão. O rosto de Nero ficou muito imóvel, como ficava quando ele calculava probabilidades e consequências. Você trabalha para mim, disse ele com cuidado. Você trabalha para mim há 3 anos. O que quer que tenha acontecido hoje não muda nada. Tudo mudou hoje. Sofia começou a andar, não para longe, mas para frente, mais para dentro da mansão. Seus passos ecoavam no piso de mármore que ela havia esfregado centenas de vezes, passando por móveis que ela havia limpado, atravessando cômodos que ela havia arrumado. Mas ela não se movia mais como uma empregada. Ela se movia como alguém que sabia exatamente para onde estava indo e o que pretendia fazer quando chegasse lá. A sala de jantar era ampla, projetada para receber reuniões de 40 ou mais pessoas, dominada por uma mesa de carvalho antigo que supostamente pertencera a um príncipe Médici. Máximo sentava-se à cabeceira para reuniões importantes, a posição de poder que anunciava seu status antes mesmo de ele dizer uma palavra. Sofia passou por sua cadeira sem parar e continuou até o outro lado da mesa. Ela puxou a cadeira que ficava em frente a dele, do outro lado dos 9 metros de madeira polida, a posição reservada para iguais ou convidados de honra, e sentou-se. O avental rasgado se espalhou pelo estofamento caro. Sangue respingou na madeira que custava mais por centímetro do que a maioria das pessoas ganhava em um mês. Ela cruzou as mãos sobre a mesa com uma postura perfeita e esperou. Máximo ficou parado na porta, paralisado, com o rosto uma máscara de emoções conflitantes. Atrás dele, Nero ficou muito pálido, embora não estivesse claro se era por choque com a falta de respeito ou medo do que isso implicava. Sente-se, Máximo, disse Sofia. Não era um pedido, nem exatamente uma ordem, mas algo entre os dois que sugeria que as regras antigas não se aplicavam mais e que novas regras estavam sendo escritas em tempo real. Ele sentou-se não em sua cadeira, mas na mais próxima da ponta da mesa onde ela estava. Um gesto de alguém que reconhecera que a geografia havia mudado. Não sirvo mais café, disse Sofia, sua voz ecoando pela sala com perfeita clareza. Acho que precisamos discutir minha corrida, meu novo título e o que acontecerá com as pessoas que tentaram te matar hoje. Ela sorriu então, um pequeno sorriso que não chegou aos olhos, o tipo de sorriso que Máximo tinha visto em espelhos, mas nunca dirigido a ele. Considere isso uma avaliação de desempenho, Dom Duca. Ou vamos conversar sobre meu futuro com a família. Lá fora, o sol se punha sobre Roma, pintando o céu com as cores do sangue e do ouro. Dentro da mansão, a velha ordem havia morrido em ruínas antigas, e algo novo estava sendo negociado em uma mesa onde os empregados nunca deveriam se sentar. A máquina de café expresso na cozinha estava silenciosa e fria, e assim permaneceria. Obrigado por ouvir. Se você gostou desta história, clique no botão curtir e inscrever-se. Até a próxima.